Bom, pessoal, podemos começar, não é isso? Nós estamos dando início a uma nova disciplina. Já tivemos aquela primeira, né? Vocês já passaram por mais 2 professores, então já estabeleceram uma rotina de trabalho. Então, a gente vai, hoje, eu vou passar para vocês como a gente vai desenvolver essa disciplina, né? Nós vamos ter algumas videoconferências. A próxima, eu acredito que a gente vai poder dialogar mais sobre a questão do próprio conteúdo. Hoje eu vou só apresentar para vocês, que eu acho que todos vocês já receberam, o planejamento da disciplina, né? A disciplina, como vocês viram, ela está dividida em módulos, né? Em unidades. Eu dividi em 6 unidades, né? A primeira unidade, além das definições e dos conceitos de transtorno e de deficiência, nós vamos trabalhar deficiência visual e deficiência auditiva. Na outra unidade, na unidade a seguir, nós vamos trabalhar deficiência múltipla. Na terceira unidade, deficiência física e deficiência intelectual. Na quarta unidade, nós vamos trabalhar especificamente o transtorno do espectro autista. Na quinta unidade, nós vamos trabalhar altas habilidades ou superdotação. E finalizando, na sexta unidade, nós vamos trabalhar a avaliação do público da educação especial. Como que a gente vai trabalhar, como a gente fazer a avaliação, como avaliar pedagogicamente esses nossos alunos, esse público nosso, né? No planejamento, né, foi disponibilizado para vocês. Na primeira unidade, vocês têm o conteúdo dessa semana que está se passando, né? São aspectos gerais do curso, os conceitos, os conceitos e as diferenciações de deficiência, de transtorno, dos transtornos, especificamente transtorno do desenvolvimento, né? E o principal objetivo, o objetivo geral, é conhecer esses conceitos e fazer a diferenciação dos mesmos. Então, a gente precisa compreender o conceito de deficiência, o conceito de transtorno e como diferenciar um do outro, porque comumente as pessoas fazem uma confusão entre transtorno e deficiência,
né? Para isso, eu usei, como vocês puderam ver lá no texto, o Manual de Diagnóstico e de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, né? E utilizei também, para definir os conceitos, a APA, o material da APA, que é a Associação de Psicologia, né? A Associação Americana de Psicologia. Utilizei alguns recursos, alguns livros que eu vou apresentar para vocês hoje. Um deles foi esse livro aqui, né? Que é específico para educação, desenvolvimento psicológico e educação, que é uma coleção, né? E alguns materiais, todo o material que foi preparado e que foi apresentado para vocês foi retirado de materiais específicos e atualizados sobre essa temática, né? Então, especificamente, que é o que trata dessa primeira semana, os conceitos e de deficiência e os conceitos de transtornos mentais, as questões de transtornos mentais, de transtornos do desenvolvimento, eles especificamente nós trabalhamos o DSM SM e e o material da APA, né? Como recurso complementar, utilizamos esse livro e mais algum material próprio produzido, né? Na segunda semana, e a atividade dessa semana, ela vai estar um chat de discussão, onde vocês vão colocar lá no chat a compreensão de vocês sobre transtorno e sobre deficiência, né? Após a leitura do material, os estudos, a sugestão, após outras leituras sugeridas, vocês vão colocar lá no chat qual é a compreensão que vocês têm de transtorno e de deficiência, não é? Então, esse é o material da primeira semana. Diferente da outra disciplina, todas as atividades dessa unidade vão ser através de chat e de fórum de discussão. Apenas a última unidade é que nós vamos fazer um trabalho escrito que vocês vão enviar, né, como está no planejamento, mas aos poucos eu vou colocando, a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Eu estou indo por etapas. Então, essa primeira semana, vocês vão ter lá no chat, que depois que leem o material, vocês vão responder, colocar lá no chat para a gente poder conversar sobre isso, né? Eu não vou deixar o chat aberto até o final da unidade. Ele vai ter um momento que a gente vai fechar à medida que a gente for inserindo outras atividades, certo? Na segunda semana, como eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar deficiência visual e deficiência auditiva, que é a semana seguinte, né? Tem como objetivo a gente conhecer as definições relacionadas e também refletir um pouco acerca da inclusão de pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual no contexto escolar. Em toda a unidade, um dos objetivos é a gente refletir acerca da inclusão dessas pessoas, desse nosso público, no contexto escolar, no contexto de sala de aula, né? A gente vai discutir um pouco mais a deficiência auditiva, aliás, a deficiência visual, quando vocês estiverem mais adiante no curso, a disciplina de Libras, que ela vai trabalhar especificamente, né? A deficiência auditiva. Estou fazendo confusão, me desculpem. A gente vai trabalhar mais adiante em Libras a deficiência auditiva, né? Porque a gente tem Libras como a nossa segunda língua, né? E a deficiência visual, a gente tem o sistema de Braille, né? Mas nem hoje a gente observa que a gente tem uma facilidade maior devido
a militância até dos deficientes auditivos, nós já temos, e da inclusão da disciplina de Libras, a gente já tem uma facilidade maior de ter o intérprete na sala quando a gente tem um aluno deficiente auditivo do que um aluno com deficiência visual. Mas isso a gente vai discutir no momento certo, no contexto da disciplina. Então, já são questões que a gente pode levantar para a gente refletir acerca desse tópico da segunda semana, né? Para isso, eu usei o material que está no planejamento, deficiência visual e o atendimento educacional especializado, né? É um material de professores da universidade, não é? E, especificamente, o material sobre inclusão. Além dessas referências que nós temos citado no planejamento, nós estamos trabalhando com os documentos oficiais emitidos. Professora Jeane, o microfone está desligado. Obrigado, De novo, desligou. desligou de novo. Não sei, porque eu estava com o planejamento aqui aberto. Eu não estou mexendo nele. Bom, o que foi que vocês ficaram sem ouvir uma parte, não foi isso? Foi, acho que você ia Quando falar do planejamento. eu estava falando na segunda Pessoa com semana, deficiência. Sim, deficiência. Vocês ouviram falar de deficiência auditiva e visual? sim, isso sim. Aí, deficiência múltipla. Semana 3. É a terceira semana, que vai começar no dia 10 de novembro. A gente vai começar a trabalhar a deficiência múltipla, né, que acho que pouco conhecida. Aí nós vamos refletir acerca dessa deficiência, dos conceitos das definições, e vamos compreender os aspectos relacionados vamos buscar compreender os aspectos relacionados ao desenvolvimento e aprendizagem desses alunos, desse nosso público com deficiência múltipla, né? E aí a gente vai ter um material mais detalhado, porque é uma deficiência pouco explorada ainda e talvez até pouco trabalhada nas escolas, né? Então, a gente precisa refletir muito acerca dela, né? Então, eu usei aí artigos, né, de universidades que trabalham com já quase todas as universidades. A área da educação tem refletido acerca de inclusão, tem grupos de estudos, então são materiais não apenas confiáveis, mas materiais recentes de discursos, de debates, de grupos de estudos. Então, todo material que é produzido em grupos de estudos de universidades, artigos mais recentes, esses materiais, eles são extremamente adequados, porque, dada a relevância que ele tem, que são grupos que vêm constantemente refletindo, discutindo acerca dessa questão tão presente na vida nossa, docente, né? Na nossa prática docente, né? Não é à toa que a gente teve uma demanda tão grande de alunos nesse curso, né? Porque com as leis que foram sendo aprovadas e que vem sendo cada vez mais atualizada, carece que nós, professores, estejamos sempre nos atualizando com relação às políticas de educação,
para a inclusão, né, de todos, né? Bom, na, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Uma coisa que eu acho extremamente importante é a gente discutir os documentos do MEC, né? Que eu creio que vocês já tenham lido, tenham visto uma boa parte dele com Isabela ou com Isa, né? Então, acho interessante porque eles dão suporte para a gente de como a gente agir, do que a gente deve fazer. É por isso que em toda referência eles constam, né? Alguma pergunta, algum problema? Eu vi, alguém falou. Bom, continuando. Na quarta semana, a partir do dia 17, nós vamos trabalhar deficiência intelectual e deficiência física, né? Então, a gente vai buscar contextualizar os conceitos de deficiência intelectual e física e refletir acerca da inclusão desses participantes, desses alunos, né? E como atividade, a gente vai ter um fórum de discussão sobre os conceitos de inclusão, os conceitos de igualdade, equidade e diversidade, né? Porque muitas vezes a gente faz, a gente acha que incluir é apenas o aluno estar presente na sala de aula, a gente acha que incluir é a gente dar uma atividadezinha para ele ficar fazendo lá enquanto os outros estão vendo o conteúdo, né? Eu tenho aula agora. E aí a gente fica não sem saber como agir ou contribuindo muito pouco nesse processo de inclusão. Então, a inclusão, ela caminha para e passo com igualdade, com equidade. Então, a gente vai precisar refletir sobre esses conceitos de igualdade e de equidade, né? Lá no final do nosso planejamento, a gente coloca a avaliação. E esses alunos passam por avaliação, professora, eles passam e eles devem passar por avaliação. Mas a avaliação, ela deve respeitar esses conceitos de equidade, de igualdade, né? Igualdade de condições, igualdade de acesso e as condições de avaliação. Então, para a gente discutir alguns conceitos, é necessário que a gente tenha um bom domínio sobre ele. Aqui tem uma pergunta. Teria como a senhora sugerir algum tipo de vídeo, documentários com link lá no AVA? Sim, tem sim. Já estou anotando aqui as sugestões de vocês. Tem vídeos, tem documentários, tem filmes, né? A gente pode colocar vários aí para vocês, certo? Então, é isso que... no planejamento, ele não abre espaço para isso, mas a gente pode colocar lá no AVA mesmo, certo? Eu já anotei aqui. Vídeos e o que mais? Deixa eu ver aqui. Filmes, vídeos Documentários. e documentários. É que estou com várias janelas aqui abertas. Aí, para eu ver uma, eu tenho que fechar outra. Eu também vou colocar sugestões de leitura, links de leitura de artigos, né? Artigos. É porque, assim, livros, não tem como a gente colocar, digitalizar, porque pesa muito no ambiente virtual. Então, e nem todos os livros que a gente tem ele na modalidade e-book. Então, a gente pode colocar sugestão de leitura, mas a gente não tem como colocar o e-book, porque às vezes é muito pesado para a plataforma. A gente pode colocar lá a sugestão, né? De livros, né? Vídeos, links, documentários, né? Então, a gente pode... Mas os livros, infelizmente, eu tenho que fazer a sugestão
do livro, e agora artigo eu posso colocar o link lá do artigo, vocês veem, certo? O conteúdo que a gente vai apresentar lá no módulo, ele é pouco para a unidade, mas as referências todas, elas foram muito selecionadas, né? Porque todas as referências, elas são aquilo que a gente chama de top de linha, é o que tem de melhor, né? O que tem de mais relevante, de pesquisadores, de pessoas que já vêm há anos, né? São os papas dessa área, certo? E, sobretudo, os documentos que a gente vem utilizando, né? Então, na, na deficiência intelectual e física, além desse livro que eu uso do César Coll, do Álvaro Markelli e de Jesus Palácio, que é esse que eu mostrei para vocês, né? Que é da Artimed, tem esse outro livro, Introdução à Educação Especial, Ensinar em Tempos de Inclusão, também da Artimed, né? E tem 2 artigos que eu posso disponibilizar para vocês. Não posso disponibilizar via AVA, mas eu posso mandar por algum grupo que tem aí, vocês podem ter acesso, certo? Na quinta semana, a gente vai trabalhar o transtorno do espectro autista. Nós vamos trabalhar também altas habilidades e superdotações, né? O objetivo é conhecer e contextualizar o conceito de transtorno do espectro autista e de altas habilidades, né? E refletir como a gente inclui esses alunos, né? O DSM-5, desde o DSM-4, a gente já vem discutindo acerca do que a gente chamava de autismo leve, só para dar uma pincelada assim leve, né? Que era o síndrome de Asperger e do autismo. Hoje a síndrome de Asperger ela está separada, completamente separada do autismo. E o autismo é um dos transtornos que vem levantando muitas discussões, muitos estudos, debates, publicações. Recentemente, as pessoas têm descoberto já um nível de autismo ou de TDAH, que às vezes se apresenta associada ao autismo, em, em pessoas adultas, já de casos adultos, e isso contribui para os estudos e pesquisas, porque se essas pessoas adultas são descobertas com autismo, já na sua fase adulta, já formada, já profissional. Então, como o processo dessa pessoa chegou até lá? Como foi que essa pessoa evoluiu? Como foi que se deu o processo de estudo, de inclusão? Então, tudo isso são questões para a gente refletir, para a gente discutir, e que vai, com certeza, ajudar nos processos que nós vamos enfrentar, ou que a gente vai receber, né, nesse momento e de hoje por diante, né? Então, é muito interessante, muito importante isso. Domingo, eu estava assistindo o Fantástico e foi uma coisa linda que eu estou curiosíssima para saber mais a respeito de um portador de autismo, de um autista, que compôs uma sinfonia. Gente, a coisa mais linda. Os músicos deram vida àquele trabalho, né? É claro que tem uma família muito extremamente comprometida, que nem sempre é os nossos casos, né? Mas que isso ajuda a gente entender e a gente vê que esses alunos, essas pessoas, têm uma contribuição muito grande para dar à sociedade, né? Então, é extremamente interessante.
continuando a apresentação do nosso planejamento, né? Na questão na semana que nós vamos estudar o transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotações, eu coloquei que nós vamos trabalhar em grupos de 5 alunos. A atividade é pesquisar propostas de atividades para trabalhar com esses alunos, alunos com transtorno do espectro autista e com altas habilidades, pesquisar essas propostas e compartilhar através de um fórum de debates. Então, eu vou abrir um fórum e nós vamos discutir no fórum, apresentar essas propostas e discutir essas propostas de atividade. Vamos socializar, vamos discutir, vamos conversar, porque isso vai fazer com que a proposta é que a gente possa ampliar o nosso leque de conhecimento de como trabalhar com esses alunos, trabalhar experiências exitosas, né? Experiências que tenham dado certo, propostas de atividades que tenham dado certo, né? Que é aquilo que a gente chama de experiência exitosa. Né? Eu coloquei no planejamento apenas 2 referências, mas, na verdade, eu não utilizei só 2. Eu utilizei o DSM, eu utilizei a APA, eu utilizei Maria Estelru, eu utilizei César Palácio, né? Eu utilizei 5 materiais diferentes. Né? Na sexta semana, na nossa sexta e última semana, nós vamos trabalhar a avaliação do público da educação especial. Né? Aí você já tem conhecimento dos marcos legais, né? E nós vamos discutir acerca de estratégias de avaliação da educação inclusiva. Que tipo de estratégia a gente pode utilizar para melhor avaliar esses alunos? Avaliar não é avaliar no sentido de diagnosticar, mas é de avaliar a aprendizagem desses alunos, né? Que tipo de estratégia, quais são as melhores estratégias? Que a gente observa já nesse tempo todo que a gente trabalha com a educação especial, inclusiva, que o grande problema, muitas vezes, é como eu vou avaliar esses alunos. Os demais, eu passo um teste, eu passo uma prova, e como eu vou avaliar esses alunos? Qual é a forma que eu avalio? Eu tenho que dar uma nota, como é que eu vou medir a aprendizagem dele? Né? Como é que eu vou verificar? Então, a gente precisa ter domínio de outros instrumentos. E, para isso, a gente precisa, além das leituras, das pesquisas, a gente precisa discutir, a gente precisa socializar esse material. Não é? E nessa unidade, né, eu utilizei como referência Jussara Hoffmann, né, um livro Avaliar para Promover. Eu utilizei também 2 artigos da PUC São Paulo e utilizei a Maria Tereza Mantoan, que também é outra papa da educação inclusiva, né, da educação especial inclusiva. Né? E agora, a atividade final de vocês vai ser esse relato de aprendizagem. Né? Vocês vão realizar um relato de aprendizagem que vocês vão falar sobre praticamente tudo que vocês compreenderam, né? Dentro desse relato. Né? Claro, vai ter o tempo, né? Vocês vão poder escrever sobre o que vocês aprenderam, vocês vão dizer do que vocês compreenderam de todas as atividades, né? E vão
apresentar as considerações de vocês sobre a avaliação na perspectiva da educação inclusiva, inclusive com exemplos, né? Essa é a nossa primeira videoconferência, onde o momento da disciplina eu estou apresentando para vocês. Eu já coloquei uma parte do material dessa primeira e segunda semana, né? É um material que eu estou fazendo, estou revisando, estou pedindo ajuda, estou tendo cuidado para não colocar material em excesso para você dizer, estou com dificuldade de ler, é muita coisa, mas vocês precisam entender que especialização, posteriormente, se Deus quiser, vocês podem ter um mestrado e um doutorado, precisa de muita leitura, principalmente nessa área. Em todas as áreas vão precisar de leitura, mas para a gente dominar muito bem todos esses conceitos, a gente precisa de leitura, de muita leitura. A gente coloca o texto e coloca a referência. A referência é para que vocês possam aprofundar os textos, né? Porque aqui e nem lá no texto vocês não vão encontrar todo o material, mas um texto vai complementar o outro, né? Aqui o professor não fala tudo porque não tem nem tempo para isso, né? Mas os livros, as sugestões de leitura é para que vocês exercitem também o princípio da autonomia, onde o aluno também é gestor do seu conhecimento, né? Possa fazer os aprofundamentos, né? A, a educação à distância, ao contrário do que as pessoas pensam, que é mais fácil, ela exige de nós muito mais desprendimento, disponibilidade, planejamento, planejar o tempo que eu tenho para ler, o que eu preciso ler, precisa de organização, precisa de disponibilidade. Eu vou ter este tempo de leitura, eu preciso 1 hora de leitura, pelo menos, diária, né? Nem sempre é possível, eu sei, mas o que você deixou de ler hoje, amanhã vai estar acumulado, né? Então, você precisa ser gestor do seu processo de aprendizagem, né? Bom, eu já apresentei o planejamento, já falei um pouco das atividades, e agora eu vou ficar disponível para responder aos questionamentos. Conversar um pouquinho com vocês, né? Alguém tem alguma pergunta, por gentileza? Professora, se a senhora puder abordar a apostila 1, né, que a senhora falou sobre a deficiência auditiva e a deficiência... A 1 é sobre transtorno, a segunda semana é sobre deficiência auditiva. Sim. Aí, no caso, porque só tinha... certo, é porque está no mesmo material, né? É que eu li o material todo, atrapalhei. Então, se a senhora puder falar mais um pouco sobre o transtorno, a diferença, transtorno... Especificamente o quê? Você leu o material, você está com dúvida em quê? Peraí, das minhas anotações aqui. Hum, Pronto, tem essa parte aqui, né? Eu gostei de saber do... que agora fala PCD, né? Não é mais... tinha lá na apostila. E transtornos globais do desenvolvimento. Como assim global? Porque assim, eu fico muito tipo assim, TEA, né? A gente vê do espectro autista. Aí, se a senhora puder dar uma pincelada assim mais abrangente aí. O transtorno global do desenvolvimento são os transtornos, todos os transtornos
que interferem no desenvolvimento do indivíduo, né? São transtornos que eles, de uma forma ou de outra, ele, eu não quero usar a palavra prejudica, mas ele interfere, né? A palavra correta seria que ele interfere no desenvolvimento, né? Você compreendeu a diferença entre deficiência e transtorno? Assim, né? Superficialmente, porque o transtorno ele é tipo neurológico, né? E a Neurobiológico. neurobiológico, né? E a deficiência é algo que tipo, pode vir. A deficiência, assim, porque. Vigi, me passei agora. Porque A deficiência. própria palavra já está dizendo, a deficiência é como Isso, se fosse uma falta, né? Usando isso, uma palavra, uma linguagem mais, menos técnica. É uma falta, é um déficit, né? isso. Então, assim, deficiência visual, ou seja, o indivíduo não tem a visão, perde a visão. Só que a gente vai ver que a deficiência visual ela pode se dar parcialmente ou totalmente, mas a gente vai ver no módulo correto, né? E aí, deficiência auditiva, perda, né? A deficiência ela tem várias, e elas podem ser congênitas ou elas podem ser por um acidente, por um problema de saúde, né? Antigamente, quando a gente não tinha acesso muito à vacina, a gente sabe que as crianças tinham paralisia infantil. Era uma, um, um boom de crianças com paralisia infantil, ou seja, era uma deficiência. Eles ficavam sem andar, não é? Por conta de uma questão de saúde, né? Então, era um problema de saúde que gerava uma deficiência. E ainda hoje a gente tem alguns problemas de saúde que pode gerar uma deficiência, né? A deficiência, as crianças que tiveram as mães tiveram Zika vírus, né? Então, assim, elas podem vir por um problema de saúde, pode ser por um acidente, seja acidente de trabalho, qualquer acidente pode gerar uma deficiência, deficiência auditiva, visual, física, né? Então, ela pode vir por uma patologia, a gente fala patologia, que é uma doença, por um, ou ela já pode, o indivíduo já pode nascer com ela. E o transtorno, ele é neurológico, né? E, às vezes, o indivíduo, ele tem um transtorno, mas esse transtorno pode ter outro associado, né? A gente vive aquele momento onde é muito diagnóstico de autismo e de TDAH. Muita gente fala muito autismo, mas a gente não tem só autismo e TDAH. A gente não só tem transtorno do espectro autista e do TDAH. Muito embora, nesse momento, o que mais tem aparecido, né? E em alguns casos, a gente vê que o autismo ele vem associado com TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Né? Não são todos os casos de autismo que têm TDAH. Nem todo TDAH é autista. Né? Então, a deficiência é uma falta, o transtorno é um problema neurobiológico que tem causas diversas. E nem todas as causas são completamente conhecidas. Muitas causas ainda estão em estudos, graças a Deus que ainda estão em estudo, né? É verdade. Agora, porque assim, eu já ensinei alguns alunos, né? O ano passado mesmo eu tinha três TEA, cada um diferente do outro. Eu tinha um que era super bonzinho, mas tipo aprendizado assim ruim. Eu, né, assim, eu tinha a menina que tinha um aprendizado excelente, era mais isso com 5 anos, a turminha de 5 anos, super excelente. E o outro que era tipo assim, batia, gritava, sabe? Porque depende dos níveis, Débora.
Isso. Aí eu Ele, disse assim, ele meu tem vários níveis, então depende do nível, do estágio, né? Ele tem vários níveis, então eles apresentam vários casos assim diferentes. É interessante que não só o autismo, né? Mas como a gente está falando do autismo, eu acho que o aspecto subjetivo dele, né? Ele é desafiador, ele isso, desafia a eu gente. achava também que tinha um que tinha TOD. O desse ano tinha TOD, porque não era Além do possível. autismo, ele tinha TOD. Isso, mas eu, como professora, observava, né? Mas a mãe dele disse que ainda estava em estudo. Eu digo, ah, meu Deus do céu, em estudo. Aí que ele não aceitava, não. A mãe já veio dizendo, professora, ele não aceita, não. Você vai ter que achar outra palavra. Eu, tá certo. Mas acabou que não deu muito certo, que eu adoeci e fiquei fora da sala de aula tempo, entendeu? Aí ele mudou para tarde. É Mas importante, com Todd, é que Todd importante a também gente é transtorno, saber, né? e é importante, Débora, a gente saber, você e os demais colegas, que o nosso papel enquanto professor não é fazer diagnóstico, Não, já. né? De forma nenhuma. A gente tem que conhecer o mínimo para saber como lidar, como avaliar, como interferir pedagogicamente, né? Saber como fazer a nossa intervenção pedagógica a partir dos conhecimentos ou do que vem. Se a gente observa que um aluno apresenta esse ou aquele aspecto, o correto é a gente encaminhar para que uma equipe multidisciplinar, psicopedagogo, o neuro, né? O Isso. psicólogo, ele faça essa avaliação e esse diagnóstico, né? Não, não é papel do professor fazer esse diagnóstico. O professor pode levantar questões, né? Ah, porque fulaninho responde essas e essas questões, ele é assim. Então, questões que despertam em nós, né? De acordo com os nossos conhecimentos, é aquele gatilhozinho, né? Isso. Tanto que quando eu falei, porque assim, os pais, eles são engraçados, eles não chegam, né? Porque assim, ela é certinha, ela leva o filho. Até eu estava na clínica ali, encontrei com ele, gritando. Eu disse assim: eu conheço, olha o que o professor é, né? Eu disse: meu Deus, eu conheço esse grito. Professor Subi, especialista em gente. subi, quando. Oh, não, eu estava em cima. Quando eu desci, aí ele, professor, olha, eu digo, oi, você está gritando, que ele ia para o psiquiatra. Então, tipo assim, elas não chegam dizendo tudo, entendeu? Elas, né, elas guardam. Ela só chegou dizendo esse não. Aí, depois que eu observei, eu disse assim, mãezinha, será que ele não tem outro transtorno? A psicóloga tá também, assim, investigando para passar para o neuro, entendeu? Para o psiquiatra. Eu digo, ah, tá certo. Aí, assim, não que a gente dê, né? Mas é que como a gente sabe, como a gente já tem uma experiência, né? Uma prática, experiência não, uma prática. Quando a gente vê, a gente sabe, porque assim, tem aluno que não gosta de barulho. Eu A tive maioria um dos autistas tem problema com barulho. que ele não queria participar das festas e estava tudo bem. Às vezes eu pedi, olha, fiquem aí com os alunos fora que eu vou ficar com ele aqui dentro, porque ele não quer participar da brincadeira e É um ele direito que ele tem de não assiste. Então, participar, né? aí eu digo, vocês tomem conta aí das outras crianças que eu fico aqui dentro com ele, que também ele não podia ficar só. Mas, assim, é bem complicado para o professor, porque é, cada autista é diferente. Olha, eu já peguei três na mesma turma diferentes. Eu tinha duas diferentes também. Pronto, uma tinha Asperger, inteligentíssima. Ela quase, tipo, era. Às vezes eu ficava, meu Deus, eu não sei nem responder a pergunta dela de tão inteligente que era. Em alguns Mas casos, eles vêm associados também com altas habilidades, né? É como se isso, o nosso cérebro compensasse, né, alguma, algum problema, algum transtorno com o desenvolvimento de outra habilidade, né? Então, eles apresentam, às vezes, um domínio muito grande para números, para música, né? Então, eles desenvolvem
um pouco mais em alguma outra área, mas isso é uma coisa que também está em estudo. A gente não pode fazer afirmações, né, sem estudos comprovados, né? Mas eu acho que você já vai ter experiências exitosas para colocar lá no final, na avaliação. Olha, alguém perguntou aqui como vai ser o acompanhamento do chat. Eu vou falar uma coisa que eu espero que vocês não se sintam ofendidos, mas veja, a, nem eu, nem as tutoras, a gente tem a disponibilidade 100% só para vocês, não. A gente tem vocês e tem um monte de outros trabalhos. Então, assim, eu, particularmente, tiro um tempo do meu dia, geralmente à noite, para ler o que tem lá no chat e comentar alguma coisa. E isso eu já fiz na outra disciplina, né? A gente faz, acompanha e a gente eu coloco algum comentário. E algumas coisas a gente nem comenta assim, porque já está dentro da discussão. Mas aí a ideia é todo dia a gente dar uma entrada lá no ambiente virtual e comentar as mensagens, o chat, né? Mais alguma coisa, pessoas? Vamos lá, mais alguém? Débora já deu. Eu fiz uma pergunta. Quem foi aqui? Porque está só iPhone de Fernanda. Fernanda, qual foi a pergunta? Ah, as atividades que a senhora citou estão salvas em algum lugar no cronograma? Estão, mas elas vão ser postadas a cada semana, Fernanda. Viu? A cada semana de aula vai ser postada uma atividade, né? Como eu observei as atividades anteriores, o que é que eu estou fazendo? Eu coloquei mais atividades de comentário e deixei só uma atividade grande para o final, né? Para não ficar assim, acúmulo de atividades. Eu sei que vocês são professores, sei que a vida de professor não é fácil, sei que a gente tem uma série de outras coisas, mas e aí a gente chegou na semana 2 e não fiz a atividade da um. Então, se é um comentário, é mais fácil de você ir lá no fórum, no chat, de fazer lá no chat, do que elaborar um texto, certo? Hum. Respondi, Fernanda. Mais alguém, gente? Então, vamos tentar dar uma mergulhada aí, uma mergulhada boa nessas leituras, os materiais são excelentes. Eu já anotei a sugestão aqui dos vídeos, dos documentários, de colocar os links, viu? Não se preocupe que eu vou colocar os links, né? Essa primeira semana não tem muito link, mas tem os textos que vocês podem ler, e vocês podem... Olha, tem uma colega que ela conseguiu esse livro aqui em PDF, mas eu não tenho como colocar ele em PDF para vocês, porque ele é muito grande, muito pesado, né? E o ambiente virtual não comporta, né? Aí eu vou ver se eu mando para alguma das meninas o link lá e vocês pegam, tá certo? Porque ele tem muita coisa, ele é assim, quase que um manual. Muita sugestão, muito texto bom. Agora é preciso ter disponibilidade, porque o bichinho é grande para ler. Mas você não precisa ler ele sequenciado. Você vai lá, né? Por exemplo, é, ele fala mais sobre os transtornos, né? Então, aí você quer saber alguma coisa sobre altas habilidades. Ó, a- só citando aqui, o primeiro texto dele, o segundo texto dele, a prática das escolas inclusivas, né? Problemas afetivos de conduta na sala de aula. Então, já são sugestões excelentes, né? Tem um aqui que eu vou sugerir para vocês.
Desenvolvimento e intervenção educativa de crianças cegas ou deficientes visuais, né? Então, ele trabalha, assim, especificamente cada tema. Então, vocês podem especificamente procurar, certo? Passar para Marleide, certo, Débora? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Sugestões? Dúvidas? Já leram aquela primeira parte sobre transtorno, deficiência, a diferença que eu estava conversando com a Débora agora há pouco? Débora, você foi satisfez a sua pergunta? Respondi seu Sim, questionamento? tudo tranquilo. Estava meio assim, Certo. mas está ótimo, professora. Não, Marleide, é que eu disse que eu tenho um material e eu não podia colocar no AVA porque era pesada e pediram para eu passar para você passar para elas. Boa noite. Boa noite, Certo, gata. Tudo bom? tudo em paz. Tá certo, professora, estou à disposição, viu? Fico Tá feliz. joia. Os alunos que comparecem, que tiram dúvidas, que leem o material, que procuram a gente, né? É para isso que a gente está aqui, para à disposição deles, né, professora? É. Eu estava dizendo para elas que a gente nem sempre assim vai responder em cima da hora, porque a gente tem outras atividades, outras atribuições, mas a gente vai É. responder, vai ter um momento que a gente vai tirar para responder. Eu só respondo à noite, depois que eu termino a minha... Aí é quando eu vou olhar e vou responder, porque durante o dia a gente tem outras coisas também. Verdade. A aula, né? A gente está dando aula, não pode estar saindo, É, né? na Mas hora é da aula a isso. gente não pode. Eu dou aula até às 10 da noite, então não tenho como. Mas o Esse planejamento período eu estou mais... Oi? O planejamento está muito bonito, eu espero que os alunos aproveitem, tá? Né, faz aquela síntese, assim, né, de todas as deficiências, eu acho que agora é o momento É uma de tirarem as síntese dúvidas. mesmo. Eu entendi assim, porque eles vinham me perguntando muito, quando vamos falar das deficiências? Vai atender todas as deficiências? Eu digo, bom, a professora, né, a disciplina está aí, agora Vamos é a tentar, hora, né? né, atender todas, porque É, é muito material, é muita coisa. Eu gosto muito então, desse livro do César Coll, e ele tem umas tabelas fantásticas, sabe? Mas aí pesa muito para a gente colocar tudo, né? E assim, você não pode pegar o livro, digitalizar e colocar lá, você tem que pegar e fazer a adequação. E aí isso toma mais tempo, fazer essa adequação do material, porque eu tenho que ler, sintetizar e depois colocar, né? Como eu não sou muito boa de gráfico e tabela, as minhas tabelas nem sempre saem a oitava maravilha do mundo, né? Os é, textos eu ainda reviso, agora as tabelas, minha gente, eu não tenho não como fazer boa não, porque eu não sou boa nisso não. então, professora, a bibliografia está perfeita. O que eu entendo é que o aluno da EAD, ele só precisa entender que ele também precisa dar a contribuição dele, fazendo as leituras, participando desses momentos riquíssimos com a professora, porque o curso da EAD ele é um curso diferenciado, né? Depende muito do tempo do aluno, enviar as atividades, fazer as leituras, Foi procurar a isso que gente eu quando falei. precisar, né? Foi isso que eu falei, a gente faz sugestão de É, leitura, as isso, referências que a gente coloca já é uma perfeita. sugestão, né? É, As referências já é uma sugestão, e aí a gente precisa que eles tirem pelo menos uma hora, né, por dia exatamente. para ler o material, porque o que ele deixa de fazer já vai acumular.
Por menos que seja, por menos material que seja que a gente coloque, mas precisa criar uma rotina de trabalho. EAD não é fácil, ao contrário do que as pessoas pensam, porque muita gente pensa que Exatamente. EAD é fácil. Não é. Se o aluno Não não é. for disciplinado, criar uma rotina de trabalho, ele não vai conseguir. Vai estar fazendo sempre as coisas, como diz no o ditado popular, meia boca, né? E Se também não a criar uma formação, professora, a formação do aluno da EAD ela é diferente, porque ela depende muito do aluno. do Né? Quando a próprio gente faz uma aluno. pós-graduação de fim de semana, a gente tem ali o fim de semana com o professor, faz trabalho em grupo, tá ali, tudo presencial. Mas o EAD não. Né? Esse formato ele é diferente. Se o aluno não comparece às videoconferências, que eu acho que é um momento muito rico, a videoconferência, é o momento de tirar dúvida, é o momento ter esse contato direto com a senhora que está propondo a disciplina. Aí não fica só naquela questão, fazer trabalho e ler texto. Não, aqui é o momento da interação. E veja que hoje a gente tem um número reduzido, não sei se a senhora percebeu. Tem Na 30 nossa e última pouco só. A primeira que eu fiz 36. foi 80 e pouco, essa tem 36. Exatamente, hoje houve uma E contando redução. com as tutoras e contando com o Sim. pessoal que está operacionalizando, né? E a gente poderia estar aqui agora, ao invés de falar desses aspectos, poderia estar discutindo o texto, falando né? Mas assim, precisa da leitura para poder fazer perguntas, questionamentos, mas é isso. Vou responder aqui uma pergunta da Fernanda. Fernanda, as práticas exitosas, como eu coloquei lá, vocês vão pesquisar práticas exitosas que tenham sido realizadas, e aí a gente vai socializar. Né? Eu até já tinha conversado isso com as tutoras. Né? Vocês vão pesquisar, porque às vezes antes da gente ver que a coisa é dessa, não dá certo, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. E aí a gente pesquisando, a gente estudando, a gente vendo que outras pessoas trabalharam esse material ou fizeram outras atividades, a gente vai descobrir que é possível, né? Eu, quando eu era professora aqui em Maceió, numa instituição, antes de eu ser concursada da UFES, eu trabalhava numa instituição particular de ensino. Era professora universitária, formação de professores. E a gente teve uma aluna com síndrome de Down que fez pedagogia. Ela fez, ela estudou, ela se formou, ela fez TCC e ela estava fazendo uma especialização, quando eu soube agora há pouco. De vez em quando eu procuro saber dela. Né? E eu sempre volto e meia, eu estou citando esse caso. Né? Ela se formou. Aí diz assim, ela vai para a sala de aula, ela rege uma sala de aula? Não, ela não rege uma sala de aula. Mas isso foi trabalhado com ela e com a família e com as instituições que abriram espaço para ela estagiar. Ela pode trabalhar numa sala de leitura, ela pode trabalhar num apoio, né? Até numa sala de recurso, ela pode trabalhar. Ela não tem, ou pelo menos naquele momento, quando ela estava terminando a graduação, ela não tem como trabalhar numa sala, reger uma sala com 25, 30 alunos, né? Então, isso a gente pode discutir lá naquele modo sobre equidade, igualdade, avaliação, porque isso é uma experiência exitosa, né? A gente tem que considerar as subjetividades das pessoas, né? A gente sabe que, se a gente for buscar na história da humanidade, grandes gênios que nós tivemos que eram hiperativos, autistas, né? Entre outras coisas. Né? Quando vocês falaram em filmes, vídeos, eu lembrei de um filme que eu assisti muito tempo, tá com muito tempo mesmo. Rayman, Dustin Hoffman e
Eu estou esquecida do nome do outro autor. Que é a história de um... O personagem é autista, o personagem de Dustin Hoffman. É perfeito, ele faz um autista perfeito, né? E é uma história fantástica. Eu não vou falar da história para não levantar, para vocês não contar, não dar spoiler, como diz, né? Vocês precisam ver. Ele tem disponível aí no YouTube, na internet vocês acham com facilidade, né? E agora você está em inglês. Oi? Alguém falou? Não, Mais gente, mais perguntas? Professora, posso fazer só um comentário? Pode. Mas é fora da. Marleide está aí? Tá. Oi, Marleide. Parabenizar pela posse da Academia Literocultural, viu? Como acadêmica. Parabéns. Muito bem, Marleide. Meus parabéns. Vamos? Agora é sua vez, Marleide, de falar. Nova acadêmica, né? Quem é que está... Estão me ouvindo? Agora estamos. Ah, e estão me vendo? Que eu não estou vendo vocês. Não, não, sua câmera está fechada. Aqui abre, eu não sei mexer aqui, professora. Embaixo, embaixo tem uma câmerazinha. Quando ela está cortada assim, com a linha vermelha, ela está fechada. Eu vou entrar e sair de novo. Só um minutinho, viu, gente? Que eu quero... Quem foi que me parabenizou aí, antes da Acho que senhora? foi Débora. Fui eu, é porque eu sou amiga da Ana Cláudia e de Alene. Aí. Só um minutinho, peraí. Eu não consigo ver vocês. Eu não sei o que está vendo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Enquanto Marleide tenta acessar. Estão me vendo agora? Agora estou lhe vendo. Agora você abriu a câmera. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Então, qual é a Débora que está falando, o sobrenome? Rapaz, agora eu não vi o sobrenome, não. Você que ela lhe parabenizou pela academia. E ela Você- saiu, Não, não. Débora? Estou procurando aqui. Oi, é Débora Arieta. Oi, Arieta. Então, gente, é isso mesmo. Eu faço parte da Academia Literocultural de Sergipe. Ingressei ontem, né? E a Ana Cláudia já faz parte, Débora. Foi uma noite memorável, foi uma noite muito gratificante. Eu estou encantada. Quando eu fui convidada a participar da academia, eu não sabia que eu ia ter uma posse só para mim. Olha que Eu tive chique. Que uma chique. Foi muito chique, professora. Que Eu já bom. faço parte da AFLAS. A AFLAS é a Academia Feminina de Letras e Artes de Sergipe. E agora entrei na Literocultural, só que eu não sabia que ia ter uma posse só para mim. Então, assim, Nossa. foi chique demais, professora. Eu até brinquei com elas. Eu disse, quando eu me formei em letras, que eu sou formada em letras, pela UNIT, eu não fiz formatura na época, né? Eu disse, mas hoje, assim, vocês me Então valeu a formatura agora, né? me abrilhantaram com uma bela formatura ontem. Débora, muito obrigada, obrigada a vocês. Eu espero que eu cumpra com a minha missão dentro da academia, porque não é só entrar por entrar, né, professora? É dar um sentido na nossa presença, na questão das Tem uma contribuições. contribuição, né? Isso mesmo.
que é uma contribuição intelectual, humana, acima de tudo. E é isso, é uma missão que eu recebo como uma missão. Então, Débora, muito obrigada, professora. Vamos em Valeu. frente, né? A missão que Deus nos convida. Você é ótima, viu? Você é maravilhosa na tutoria. Obrigada. Pode puxar minha orelha, porque eu estou meio, né, relapso, mas eu já voltei, ó. A gente só quer ajudar vocês. Eu queria muito que todos compreendessem isso, porque a gente estuda para ajudar o próximo, para passar o nosso conhecimento para o próximo. Então, quem não entende, aí às vezes acha que a gente, né? Mas eu tenho certeza que a professora Jane vai concordar comigo. Não tem sentido a gente estudar e não passar o que a gente sabe adiante, querer um caminho trilhado também para aqueles que se aproximam de nós, que são nossos orientandos. E é isso, a nossa missão é essa, Isso gente, não é passar para ficar adiante. guardado na gaveta. Não. E eu queria que eles entendessem isso, professora, que a gente, quando cobra, é para o bem deles. Eu sei que são colegas, são professores como nós, mas nesse momento estamos em situação de tutor e aluno, né, discente. E a gente só quer o bem para todos. E vocês têm um corpo de tutores extremamente qualificado, né? Capacitados, mestres, doutores. O título tutor é apenas um cargo, o cargo que eles estão ocupando, mas é um corpo qualificado, são tão professores quanto eu, quanto vocês, com uma formação muito bem feita, né? Extremamente qualificado para ser explorado no sentido de contribuir com vocês, né? Não pensem que eles gostam de ficar cobrando, não. Eles cobram para o bem de vocês, para que vocês possam se desenvolver melhor. E parceiros, né, professora? Que eles tenham em nós parceiros, que eu acho que é o que mais importa, né? Na hora que precisar, a gente está aqui. Parceria. Saber com Viu? quem pode contar. Obrigada. E aí, meninas? Ninguém tem mais nada? Meninas e meninos, que eu vi que tem rapazes também. Se ninguém tiver mais nada, a gente vai encerrar, porque a gente vai ficar até 10 horas da noite sem ninguém perguntar nada, só conversando assim, olhando as flores, esses girassóis aqui belíssimos. E o Nara, Marleide, o que é que vocês acham? A gente pode encerrar? Já que ninguém está perguntando mais nada. Eu só sugiro que, se eles tiverem dúvidas, que não deixem de Sim. falar no grupo do WhatsApp que eu criei, que me coloquem à disposição no AVA. Se a gente não sabe, eu sempre digo, aguarda um momentinho, vou procurar informações, mas que eles entendam que nós somos, de fato, parceiros para ajudá-los, no que a gente puder e eles precisarem. Para que esse curso, que eles tenham êxito no curso, né? Leiam, façam as leituras, a bibliografia da disciplina está maravilhosa, e é isso. Parece que tem mais mensagem. Professora, sim, tranquila, tranquila. Obrigada pela informação aí, né, que nós estamos ocupando o cargo, mas que estamos aqui realmente, como a Marlene falou, para auxiliá-los e para contribuir com o aprendizado, né? E também para aprender, porque a gente aprende muito mesmo. Obrigada a vocês. Manuela perguntou, tem como enviar o link? O link de quê? Do grupo de quê? Manuela, esclareça aí, por favor. Do grupo do WhatsApp. A Manuela está querendo ser incluída no grupo do WhatsApp. Quem é a tutora dela? Manu, quem é a tua tutora? Mais de 15 mil pessoas tiveram que deixar as próprias casas no Paraná. Vanderleia.
A Leia Eu não não está, sei, né? eu não sei se Vanderlei criou o grupo do WhatsApp, não, porque o grupo do WhatsApp, ele, como a professora Mônica esclareceu essa semana para nós, tutoras, o grupo do WhatsApp é uma gentileza que o tutor faz para melhorar a comunicação. Não é obrigatório. Agora, eu sei que tem o grupo dos alunos. Se alguém aqui for aluno e tiver como passar o link do grupo dos alunos para a Manu, ela tiver interesse em entrar, mas lá no grupo dos alunos não tem tutor, é só alunos, é entre eles. É Agora, por... é, e o grupo, eu tenho o grupo que eu criei recentemente, e eu estou gostando muito, porque melhorou bastante a comunicação com os meus orientandos. Então, quem for meu orientando não está no grupo, mas eu penso que quase todos estão, só não um rapaz que decidiu sair. Eu mandei mensagem, mas ele não me respondeu mais, aí eu não posso fazer muita coisa, mas quem for meu, que está no grupo, eu coloquei todos. A Manuela quer entrar no dos alunos, então. Pronto, aí quem for aluno passa para a Manu aí, porque aí é só dos alunos. Lembrem que lá não tem orientação de professor, não tem tutor, é só conversa com os próprios colegas, É, viu? é porque, assim, gente, não é obrigatório o tutor criar um grupo do WhatsApp, né? Aquele que tiver esse carinho, esse gesto de carinho, porque não é nem obrigatório, aí ele faz para melhorar a comunicação. Mas tem alguns que já têm uma comunicação boa, então acha que não precisa, né? Certo? Alguém colocou aí que trabalhou comigo no Elísio Carmelo, eu não vi o nome. Vocês Manuela, estão... a Manu, Manuela. Qual foi a disciplina, Manuela? Alguém colocou aí que o grupo dos alunos ajuda bastante, mas assim, eu queria só fazer uma ressalva. Lembrem que lá é ajuda entre vocês. Eu entendo que há muitas dúvidas dos alunos para os alunos. Aí é necessário que vocês, antes de criarem aquela questão, conversa com a isso, aquilo, tutora. não, perguntar coisas como é que segura, uma resposta segura para não estar, né, criando assim. Lá é bom, eu acho que é salutar o diálogo com os próprios colegas, mas é sempre bom a gente também buscar uma informação segura com os tutores, porque nós temos informações seguras para passar para vocês. A gente, quando não tem, pergunta a Mônica, a coordenadora, pergunta a professora Jeane, pergunta o outro professor que está na disciplina. Uma informação vindo do tutor, com certeza ela é segura. E às vezes, assim, pode ser que gerem muitas dúvidas, mas eu acho que o grupo dos estudantes é muito saudável. E vocês estão de parabéns por criar o grupo, viu? Mais alguma pergunta, pessoas? Ilnara, Marleide, podemos encerrar? O que vocês acham? Pode, professora. Estamos à disposição, né? Então, pessoal, eu agradeço. Nós vamos ter outras videoconferências, eu estou combinando com a Mônica. Eu não defini nenhuma data, mas só fiquei de combinar com a Mônica, porque a gente estava num período de recesso também nosso. E aí a gente vai. Eu acredito que quando, depois da primeira, segunda unidade, a gente vai fazer outras videoconferências para tirar as dúvidas de vocês. Mas leiam o material, né? Porque não adianta a gente fazer videoconferência se vocês não trouxerem as dúvidas sobre o material, né? Não são dúvidas técnicas, é dúvidas específicas do material pedagógico, certo? Leiam, perguntem. O meu contato é o mesmo da primeira vez que eu passei para vocês, então estou à disposição de vocês, das tutoras, tá bom? Um beijão, boa noite, muito obrigada a todos, tá certo? Obrigada. Um abraço. Ô, Beijão. ô. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.